Uma das coisas que eu adoro fazer quando eu viajo é provar a comida local, porque os ingredientes eles mostram a essência do lugar e a mistura deles numa receita mostra muito da identidade local. Já deu para perceber que o Inovar é um Parto Fora do Eixo vai falar de gastronomia e vai falar de gastronomia tradicional, mas com uma boa dose de inovação, que é o que a Joana Martins faz à frente da Green Food Tech, que nasceu em Belém do Pará, né? Então eu tô vendo aí o tucupi no tacacá, não é no tacacá, né? Mas tem o tucupi aí atrás. Eu fiquei impressionada em Belém quando eu visitei, Joana, que naquele calor vocês tomando o tucupi no tacacá quente. Obrigada por fazer parte. O tucupi é a nossa estrela da culinária paraense e da mandioca também. Eu que agradeço, Patrícia, o convite de estar aqui, podendo contar um pouquinho dessa história. Pois é, me conta da mandioca. A mandioca nasce de um negócio tradicional, mas é uma startup. No mundo das startups, ela é uma spin-off, né? Na verdade, existe uma história, ela nasceu antes dela mesma, né? Uma história familiar minha. A minha avó fundou um restaurante em Belém, que depois o meu pai continuou e se tornou um grande divulgador e embaixador da cozinha paraense para o Brasil e para o mundo. Ele foi o cara que começou a falar para o Brasil, né, para além daqui do território, todas essas delícias que a gente tem aqui na Amazônia e que o Brasil não conhece, ou ainda conhece muito pouco. E ele começou fazendo isso apresentando para chefes de cozinha, amigos, né, viajando, fazendo eventos e depois criando um festival gastronômico trazendo chefes e jornalistas para Belém. E tudo isso começou a criar um mercado para esses ingredientes que até hoje só são produzidos aqui, são tradicionalmente consumidos aqui na nossa culinária, mas que tem um potencial gigantesco, né, de ganhar o Brasil e o mundo, porque são sabores muito bons, muito bem recebidos, assim, isso é uma característica bem legal, assim, todo mundo que vem para Belém fala, nossa, é uma comida muito diferente, mas é muito gostosa, né? Então, isso mostra o potencial de mercado que os produtos têm. E aí, a partir disso, e depois de morar em São Paulo, de me incomodar muito de ver o quanto o mundo, né, era distante da Amazônia, especialmente o Brasil, a maior capital brasileira, o quanto desconhecia uma realidade que para mim era tão cara, né, tão natural. Eu voltei para Belém e aí depois de algum tempo a veia empreendedora começou a pulsar e eu falei, não, é aqui que eu vou deixar um pouquinho, né, da minha história, dando sequência a essa história familiar. E aí a mandioca hoje é o quê? O que você vende? É essencialmente produtos culinários, né? Exato. A gente vende alimentos, tanto alimentos tradicionais, como o tucupi, a farinha de mandioca fermentada ou a farinha de tapioca granulada, como produtos que foram desenvolvidos e criados por nós, como é o caso de geleias com frutas e temperos amazônicos, molhos de pimenta, uma granola feita com tapioca, salgadinhos feitos a partir da massa da mandioca, o molho de tucupi preto. Então, a mandioca ela já nasceu com esse objetivo, com esse olhar, né? Assim, a gente consome, como você falou, né? Em Belém, você vem e toma o tacacá às 4 da tarde, naquele calorzão, e vive essa experiência turística. Mas, talvez, fazer com que você, em São Paulo, em qualquer outro lugar do mundo, consuma o tucupi dessa mesma forma, é bem mais complexo, né? Então, a gente entendendo toda essa realidade do que é a cultura alimentar, do consumo, né? A gente começou a se perguntar como fazer para que esses sabores que a gente tem aqui, produtos da nossa culinária, possam entrar no dia a dia do brasileiro. Esse é o nosso objetivo. E é um primeiro passo para a gente se sentir mais brasileiro, se apropriar um pouco mais desse território também, né? Porque a gente acaba se distanciando. E aí eu vou te perguntar em relação à tecnologia. A tecnologia entra no seu negócio também para me garantir rastreabilidade da origem desses produtos? Como é que entra? Na verdade, sim. A gente tem desde a tecnologia social, né? Porque todos esses produtos tradicionais, por exemplo, como o tucupi, as farinhas, eles são feitos da mandioca e o processo de produção dele é tecnologia social pura, né? A gente tende a olhar o conhecimento tradicional como não tecnologia e, na verdade, é a mais básica de todas e é a partir dela que toda a ciência se desenvolve,
né? Então, o primeiro ponto é esse: a gente bebe da fonte desse conhecimento tradicional, valorizando ele, referenciando os atores, né, que nos trazem esse conhecimento. A partir daí, a gente agrega tecnologias mais industriais aos nossos processos. Hoje, a gente está nesse momento, né, de sair do processo mais manual e ir para o processo mais tecnológico, e aí tem diversos desafios na produção em si, né? Porque tem vários dos produtos que a gente produz que não tem tecnologia já desenvolvida para produzir ele no formato industrial. Então, a gente vem realizando pesquisas e desenvolvendo, adaptando maquinários para realizar esses processos, né? E mudando eventualmente alguns produtos para que eles tenham maior durabilidade. Por exemplo, o caso do tucupi, hoje, que é o nosso principal produto, a gente fez isso. Até 2 anos atrás, para você comprar tucupi, você comprava ele numa garrafa PET, que tinha durabilidade de no máximo 30 dias em refrigeração. Por quê? Porque o processo tradicional trazia esse limite, né? E aí, depois de várias pesquisas desenvolvidas dentro da mandioca, a gente conseguiu uma solução que nem é altamente tecnológica, mas que já traz a tecnologia do alimento, né, que ajuda na conservação, onde hoje a gente consegue ter esse produto sem refrigeração conservado por 1 ano. E isso permite com que esse produto esteja nos supermercados, que ele seja exportado, né? Então, a gente tem usado muito a tecnologia do alimento dentro da mandioca, né? E aí também outras tecnologias para garantir, por exemplo, a rastreabilidade. Então, hoje tem produtos nossos que na embalagem você tem um QR Code e você consegue entender da onde veio o ingrediente que foi usado para fazer aquele produto. Tem produtos que nós compramos que vêm de povos indígenas, tem produtos que vêm de comunidades tradicionais, de várias regiões do Pará. Então, com a tecnologia, a gente consegue também levar mais informação, né, para o consumidor, para que ele entenda da onde está vindo e o impacto, né, da compra que ele está fazendo, entendendo que não é só um alimento. Exato, porque isso faz muita diferença, né, para o consumidor, e eu acho que os consumidores estão cada vez mais conscientes do poder que ele tem mesmo de cobrar, saber de onde vem, conhecer a história realmente, conhecer a informação, porque a gente que mora longe, às vezes fica, puxa, será que eu estou comprando um alimento que está prejudicando em vez de ajudar, né? Então, da onde vem? Qual é o projeto que está sendo beneficiado com isso, né? Isso é muito interessante. Me conta uma coisa, a gente está entrevistando mulheres de todo o Brasil para entender as particularidades de cada ecossistema de inovação e de empreendedorismo. Como é que você começou aí e transformou o que era esse projeto, esse negócio de quase 50 anos, que veio da sua avó, passou para o seu pai e agregou tanta tecnologia? Você se apoiou no ecossistema de inovação aí em Belém do Pará ou você ralou sozinha? Então, na verdade, a mandioca ela foi muito pioneira nesse processo, né? Hoje, a gente tem um ecossistema em formação aqui na região. Então, é muito bom a gente ver, né, e acompanhar esse crescimento desse ecossistema. Porque é isso, assim, eu brinco hoje, né, o estado do Pará, por exemplo, hoje já tem um plano de bioeconomia, que vai trazer também facilidades. Então, assim, só de surgirem essas facilidades já se torna muito mais fácil, assim, infinitamente mais fácil. O empreendedor, muitas vezes, quando ele tem uma veia, quando ele quer, quando ele acredita, ele tem um propósito, ele vai lá e faz, né? Só que se ele tiver uma estrutura de apoio, ele pode fazer muito melhor, com muito menos perdas, com muito menos desgaste e muito mais rápido, né? Sem Então, dúvida. é esse ambiente que eu acredito que as próximas maniocas terão, né? Talvez conseguirão resultados mais rápido do que a gente está conseguindo, porque a gente teve que desbravar um pouquinho esse caminho. Muito legal. E a gente estava conversando aqui com outra empreendedora de Belém do Pará e falando sobre essa questão da importância da biotecnologia, da bioeconomia, da economia verde, né, que cresce aí no Belém. E a gente até brincando aqui em relação a desmistificar um pouco, não é só porque está em Belém e só pode trabalhar com isso, mas quando junta as duas coisas, parece que dá um match assim tão legal e vira exemplo para tanta gente que pode olhar para o entorno e perceber oportunidades de negócio, né? Eu sou totalmente entusiasta de se trabalhar com a Amazônia, estando na Amazônia, né? Eu acho que o caminho mais fácil talvez seja
trabalhar com outras coisas, né? Porque o mundo também demanda outras coisas, mas esse é o nosso maior potencial, aquilo que é nosso, que está aliado à nossa cultura. Então, para mim, faz muito mais sentido. E assim, eu tenho essa vertente da inovação muito forte dentro de mim. Inclusive, no dia a dia, eu preciso segurar um pouquinho, porque senão eu só inovo né? Então, tem que ter um equilíbrio também dessas coisas. Mas eu vejo assim, a Amazônia, ela permite para o brasileiro, para a gente que está aqui, não só para o Amazônida em si, né, para o Brasil, ser pioneiro, né, trazer coisas novas para o mundo, trazer soluções para o mundo. Eu acho que a gente foi muito educado para fazer o que o mundo queria e não dizer o que a gente quer fazer. E eu acho que a gente tem esse potencial e a gente precisa ser protagonista mesmo dessa história. Né, deixar de, não, eu vou gerar energia limpa porque o mundo quer. Não, eu vou gerar porque eu quero e porque eu tenho todas as ferramentas para gerar energia limpa. Né? E eu vou fazer o mundo me seguir e não seguir o mundo. Olha, é muito legal te ouvir, assim, e ver que existe a diversidade até no pensamento em relação a isso, assim, porque tem muita gente que diz, puxa, só a computação em si, ou a criação de softwares ou de startups em qualquer área, já é o suficiente para deixar também a Amazônia em pé. Mas, puxa, você encontrou oportunidades com a sua cara, a sua cultura, a sua identidade, que fazem, que tem todo sentido com o seu propósito também. Isso é muito gostoso, porque mantém viva essa vontade de dar certo, para superar esses desafios que você enfrenta, porque isso é próprio do empreendedor, né? Exatamente. Acho que a gente tem que encontrar o nosso propósito mesmo e trabalhar também a educação, né, das pessoas para que elas percebam isso, né? O quanto faz sentido, o quanto essa conexão precisa existir, porque de fato quando você faz, eu sou empreendedora, eu trabalho pelo resultado financeiro do meu negócio. Mas não apenas isso, né? Como existe um propósito por trás, existe um olhar do território que eu estou, da relação cultural que eu tenho com ele, isso se torna um detalhe do meu negócio, né? Não menos importante, mas talvez tão importante quanto outros, como é a geração de renda, a conexão com o produtor que me fornece esse ingrediente, a manutenção, né? E o incentivo da manutenção da floresta no entorno dele, porque também se for para fazer de forma errada para a floresta, é tão ruim quanto qualquer outra coisa. Então, toda essa consciência vem dessa relação com o propósito, seja qual for. No meu caso, com a floresta, com o alimento. Mas eu acho que quando o empreendedor ele faz por um propósito, tudo faz mais sentido e a força vem, né? Porque aí você faz por algo maior. Juro que a última pergunta que eu não falei sobre as mulheres. Você sente aí no ecossistema, que agora está começando a amadurecer, esse olhar feminino, você acha que fez diferença para você criar a Manioca? Você acha que tem esse espaço ou ainda é olhado com algum preconceito? Olha, tradicionalmente na Amazônia, a mulher ela tem um papel extremamente importante. E considerando que assim, a gente... essa distância, né, acabou fazendo com que várias coisas tradicionais ficassem muito bem preservadas. Dentro dos processos, por exemplo, na área da alimentação, na produção, a mulher está muito presente e muitas vezes lidera vários desses processos. Né? Então, assim, meu caso, eu tive um exemplo familiar, né? A minha avó foi a precursora de tudo isso, então acho que isso conta. A minha mãe, apesar de não estar na segunda geração ser o meu pai mais à frente, mas ela também sempre foi uma mulher muito forte, que sempre trabalhou, né? Me mostrou esse caminho das realizações através do trabalho. Então, eu vejo na Amazônia um pouco diferente. Eu acho que esse é um ponto, sabe? Eu acho que o mundo tem muito a aprender com a Amazônia. Porque por não ter se desenvolvido tanto como o resto do mundo, essa história está muito preservada. E antes, a gente não fazia tão errado quanto a gente faz hoje. Então, tem muita coisa aqui, né? Seja o equilíbrio com a natureza e o ser humano, seja as relações mesmo entre pessoas, né, entre povos. Isso tudo é muito preservado e muito positivo aqui na região. Querida, muito obrigada, Joana, foi um grande prazer te conhecer. Tô louca para provar suas coisas aí, eu já vou entrar no site para experimentar. O prazer foi meu, Patrícia, a gente está sempre por aqui e aí quem quiser também, né, dá uma olhada lá, é Manioca Brasil, o nosso site, nosso Instagram, tem receitas também para quem tem curiosidade mais
tem um certo medo de comprar o produto, já tem várias receitas lá, de coisas bem fáceis e simples de fazer. Então, espero vocês e deem notícias também pra gente, né? Deem um feedback, porque pra gente essa construção, ela é super importante e a gente precisa fazer algo que seja bom para as pessoas, né? Para que a gente coloque no dia a dia, que é o nosso mantra aqui na Mandioca. Maravilha, muito obrigada, um grande beijo.